Quando eu decidi que ia fazer um vídeo sobre Metrópolis, eu sabia que queria falar tanto do livro quanto do filme. Semana passada eu falei sobre o livro e falei de alguns pontos que são mais perceptíveis no livro. E nesse aqui eu vou falar do filme e também vou trazer aqui alguns pontos que eu deixei de fora do último vídeo por questões de clareza. Se você chegou até aqui de paraquedas, eu recomendo que assista também o meu último vídeo, porque esse e o anterior, eles meio que se completam. Não existem muitas diferenças entre o filme e o livro, não só porque eles contam a mesma história, mas também porque a Thea von Harbou, que é a autora do livro, também é roteirista do filme. Na época, ela e o diretor Fritz Lang eram casados, então eles trabalharam juntos em vários projetos. E por mais que o filme seja bem fiel ao livro, eles têm algumas diferenças, eu vou falar delas ao longo do vídeo. E também é muito importante dizer que não adianta você procurar esse filme completo, porque você não vai achar, tá? Não adianta, não tem. Isso porque logo depois da estreia dele, lá em 1927, ele foi editado várias vezes, teve várias partes cortadas, e mesmo depois de restaurações, de reconstruções e tudo mais, algumas partes foram consideradas perdidas para sempre. Mas, por outro lado, as versões disponíveis, pelo menos as que eu achei, elas tentam compensar essa falta de partes com textos que descrevem exatamente o que acontecia nas cenas originais. O filme começa mostrando várias máquinas e engrenagens em funcionamento e depois troca para troca de turno, onde somos apresentados pela primeira vez aos trabalhadores do subsolo. Na hora de nos apresentar a superfície, o filme corta direto para o Clube dos Filhos e para o Jardim Eterno, onde acontece aquele primeiro e inesperado encontro entre Freder e Maria. E aí vocês já sabem, né? O Freder ele fica muito intrigado para saber quem que era aquela mulher, e ele vai até o subsolo, e ali ele se depara pela primeira vez com as condições às quais os trabalhadores são submetidos. E é importante falar aqui também que nessa parte do filme nós temos uma cena icônica, que é a cena em que o Freder imagina uma das máquinas, como sendo Moloch, que era um deus de uma religião que praticava sacrifícios humanos. Eu vou falar dessa cena mais pra frente, ok? Aguardem. Aí o filme corta para nos apresentar a Ior Fredersen, que é o cara que manda na cidade, é o criador de Metrópolis, o cara que controla a cidade inteira. E assim, eu sei que a intenção não foi essa, tá? Mas o filme ele deixa muito a entender que o Ior Fredersen simplesmente não trabalha, porque fica lá um monte de gente numa sala, se matando de trabalhar, com tendinite, provavelmente, com torcicolo também, provavelmente. Burnout também, provavelmente, muito provavelmente. Enquanto isso, tá lá na mesma sala o Ior Fredersen só andando de um lado pro outro com carinha de pensativo. É sobre isso. Mas voltando à história, o Freder ele resolve confrontar o pai, que no caso é o Ior Fredersen, sobre o porquê de os trabalhadores serem tratados daquela forma, mas o Ior Fredersen simplesmente não se importa. E aí, indignado, Freder volta para as profundezas e troca de lugar com um dos trabalhadores e pede para que esse trabalhador se encontre com um ajudante do Freder, um cara que trabalha para ele. Mas o trabalhador, ele fica tão encantado com a superfície que ele simplesmente esquece das instruções do Freder e ele vai direto para um bar de gente rica chamado Yoshiwara. Esse lugar é importante, guardem esse lugar. E agora nós temos aqui uma das grandes diferenças entre o livro e o filme, porque enquanto no livro Ior Fredersen procura o cientista Hotwang para criar alguma coisa que pudesse substituir o ser humano nas máquinas, depois de uma das máquinas ter explodido justamente aquela lá da cena famosa e tudo mais, no filme, Ior Fredersen fica sabendo que os trabalhadores estavam planejando ali de se encontrar às escondidas, e resolve procurar o Hotwang para desvendar os detalhes desses planos. O Hotwang conta então que os trabalhadores planejavam se encontrar nas catacumbas da cidade. E nessa cena também, Ior Fredersen descobre por acidente um santuário que Hotwang fez para a mulher que ele amava, e o Hotwang mostra
para Io Fredersen a grande invenção da vida dele, que no caso é um androide que tinha como objetivo manter a memória dessa mulher, né? Esse androide vai ser importante para a história, tá bom? E se vocês quiserem saber mais sobre o triângulo amoroso entre Io Fredersen, Hotwang e a tal dessa mulher, assistam o vídeo anterior que eu explico tudo. E enquanto trabalhava nas máquinas, Freder também fica sabendo desse encontro dos trabalhadores e logo depois da troca de turno, ele vai até essa reunião que foi convocada por quem? Maria. E o Io Fredersen e o Hotwang vão até as catacumbas através de uma passagem secreta e de lá eles também conseguem assistir toda a reunião. E nas catacumbas, a Maria conta para os trabalhadores uma releitura da história da Torre de Babel. Nessa releitura, a torre colapsou porque os cérebros que projetaram a torre não eram capazes de construir nada e os trabalhadores não faziam ideia do que eles deveriam construir. Por isso, cérebro e mãos entraram em discórdia e por isso cérebro e mãos precisam ser mediados pelo coração. Aí depois de sair todo mundo, fica só o Freder e a Maria, os dois têm lá um momentinho romântico, e a Maria diz pro Freder que ele é o tal do mediador, e os dois combinam de se encontrar no dia seguinte na catedral. Só que aí o Io Fredersen, ele tava assistindo tudo isso e ele fica puto da vida. Ele autoriza o Hotwang a usar o rosto da Maria naquele androide que eu falei, como uma forma de causar discórdia entre os trabalhadores, porque eles não saberiam em quem acreditar. E aí, no dia seguinte, na catedral, Freder procura por Maria enquanto o padre fala de uma passagem bíblica que tem em Apocalipse 17 e que descreve uma mulher sentada em cima de uma besta. De forma muito resumida, essa é uma passagem que simboliza um grande poder mundial que influencia e corrompe muitas pessoas. E aí, no final dos tempos, esse poder seria julgado e derrotado por Deus. Porque a Bíblia, sacomé, né? Jesus humilha Satanás. Enfim. O Hotwang, ele sequestra a Maria e inicia a transformação do androide, que é instruído a destruir Io Fredersen, Freder e Metrópolis. E ainda procurando por Maria, o Freder passa pela casa de Hotwang e resolve entrar lá. Porque na cabeça dele, Maria poderia estar ali, ou alguém poderia saber onde a Maria estava. E assim que o Freder entra nessa casa, ele já percebe que tem alguma coisa errada. Ele percebe que a Maria ali estava correndo perigo. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que não era uma coisa boa. E aí, após a transformação completa, a falsa Maria se encontra com o Io Fredersen. E aí, ao ver os dois juntos, o Freder ele passa mal, começa a alucinar e precisa ficar em repouso. Lembrando, ele não sabia, no filme, ele não sabia que tem duas Marias, tá? Naquela mesma noite, no bar Yoshiwara, aquele bar que eu falei antes, a falsa Maria dança para os caras mais ricos de Metrópolis numa apresentação inspirada naquela passagem de Apocalipse 17. E é claro que logo começa a discórdia porque absolutamente todos os caras queriam ficar com a falsa Maria. Vocês sabem pra quê, né? Não vou dar detalhes. E aí, de volta às catacumbas, a falsa Maria prega aos trabalhadores uma mensagem de violência e destruição com o lema Morte às Máquinas. E o Freder, já recuperado, vai até as catacumbas e percebe que quem tá lá é a falsa Maria. Não era Maria, era uma falsa Maria. Já que a Maria original tinha um discurso pacifista e essa claramente não tinha um discurso pacifista. Ele tenta alertar os trabalhadores, mas o tiro sai totalmente pela culatra e quase vai de arrasta. E aí, enquanto mantinha a Maria original em cativeiro, Hotwang conta pra ela o plano dele de vingança contra Io Fredersen. E, cara, vocês estão sentados? Porque o Io Fredersen tava ouvindo tudo. O que ele tava fazendo lá? Não sei, mas ele tava lá ouvindo tudo. E os dois saem na porrada. E a Maria aproveita essa distração e consegue escapar. Liderados pela falsa Maria, os trabalhadores começam a destruir tudo que eles viam pela frente, sobem para a superfície para terminar o estrago, mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
esquecem as crianças do subsolo. É sobre isso. Então a Maria verdadeira vai pro subsolo, não encontra ninguém, aí ela já começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. E quando ela tá no subsolo, quando ela ainda tá lá, Metrópolis começa a dar sinais de colapso. A destruição começa no subsolo, que é alagado. E assim, o subsolo se enche de água e também desce um monte de criança, porque as crianças foram esquecidas, desce um monte de criança tentando se salvar. E a Maria, ela tenta frear a catástrofe, tentando lá, tipo, tem que mexer numas alavancas pra tentar frear a catástrofe, enquanto ela tenta ali salvar as crianças, ela tenta frear a catástrofe e salvar as crianças ao mesmo tempo. E aí o Freder aparece e ajuda a levar a Maria e as crianças para um lugar seguro. Mas, cara, eu fiquei um pouquinho indignada com essa cena, porque a primeira coisa que os pombinhos fazem ao se reencontrar é trocar beijinho, enquanto o mundo tá literalmente acabando. É sobre isso. Assim que todos saem pra superfície, que todo mundo é salvo, não ficou ninguém pra trás, todo mundo vai pra superfície, e o subsolo é destruído imediatamente. Enquanto isso, os trabalhadores estão lá na superfície comemorando a destruição da máquina mais importante de Metrópolis, enquanto fazem uma rodinha dançando Willow da Taylor Swift. Até que alguém ali finalmente tem um lapso de lucidez e pergunta para os trabalhadores: vem cá, cadê as crianças? E aí todo mundo começa a se desesperar, começa a perceber que fez besteira lá e vão atrás da falsa Maria pra acabar com ela. Mas eles acabam pegando a Maria original, porque eles não sabiam que tem duas Marias. E aí eles pegam a Maria original, mas ela consegue escapar e se esconder. Enquanto isso, no bar Yoshiwara, a falsa Maria é pega pelos trabalhadores e colocada pra queimar na fogueira, tal qual nas caças às bruxas. Inclusive, no filme, os trabalhadores chamam a falsa Maria de bruxa. E aí, o Freder quase é pego também, mas quando a falsa Maria é executada na fogueira, a carcaça do androide aparece, revelando ali pra todo mundo que, na verdade, ela era um robô. E aí, o Hotwang, ele também estava lá assistindo tudo, ele percebe que a grande criação da vida dele havia sido destruída, e tanto o Freder quanto o Hotwang resolvem sair na porrada. O Hotwang vai de arrasta e o filme acaba com o Fredersen e um dos trabalhadores apertando as mãos e fazendo as pazes. E acabou a história. Bom, quando eu digo que Metrópolis é um filme revolucionário, eu não tô exagerando. Seja na cinematografia, uma vez que a história se passa numa cidade cheia de arranha-céus super modernosos. Pra vocês terem ideia da modernidade, os malucos literalmente tinham carro voador. Hoje a gente não tem carro voador, mas naquela época, supostamente, eles tinham carro voador. Então, como também nos efeitos especiais, que pra época eram algo relativamente novo, e os efeitos utilizados especificamente em Metrópolis foram considerados revolucionários. E além disso, lembra daquela cena que eu falei lá de Moloch e tudo mais? Então, aquela máquina não tem aquele tamanho, ok? Pra filmar aquela cena, deixar aquela máquina grande daquele tamanho, eles usaram alguns truques lá de iluminação e operação de câmera. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não entendi muito da explicação, mas foi alguma coisa com iluminação e operação de câmera. E essas técnicas foram consideradas inovadoras. E além disso, a influência de Metrópolis continua até os dias de hoje. Se você já assistiu Star Wars ou Blade Runner, ou se você gosta do Queen ou da Madonna, por exemplo, ou até mesmo se você curte Sepultura, parabéns, você já se deparou com referências a Metrópolis. Não sabia? Então agora você tá sabendo. E esse é um filme que eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito mesmo. Porque, para além da narrativa, da influência e do caráter revolucionário da obra, as atuações são, brilhantes. Principalmente a da Bridget Helm, que interpretou as duas Marias. E a trilha sonora também é divina. Eu vou deixar o link com o filme para quem quiser assistir e a playlist com a trilha sonora na descrição desse vídeo, ok? Se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Dá like, se inscreve. Diga nos comentários o que vocês acharam desse vídeo.
compartilhem com quem você conhece. E até a próxima. Tchau, fui! Beijo pra vocês, meus queridos. Tchau!